Olá! Quem participa do Saber Direito Debate desta semana é o juiz do trabalho do Estado de São Paulo e professor de cursos preparatórios para a OAB e concursos, Josley Soares. Professor, muito obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço o convite da TV Justiça por poder assim contribuir com a comunidade jurídica relativamente ao direito do trabalho. Um assunto tão importante, né, professor? Exatamente. Durante as aulas, o senhor falou de direitos adicionais legais trabalhistas. Que direitos são esses? Quais são esses adicionais? Pois é, esse é um tema que vem sendo discutido bastante com a comunidade jurídica, relativamente ao direito do trabalho, vem sendo cobrado bastante nas provas de concursos públicos e também nos preparatórios para a OAB, mas a prática trabalhista também impõe um bate-papo bastante eloquente sobre esses adicionais. Além de outros adicionais, nas aulas aqui do Saber Direito, pude evidenciar os 5 principais adicionais: adicional de hora extra, de insalubridade, de periculosidade. Conversei também sobre o adicional de transferência e, por fim, sobre o adicional noturno, que é aquilo que faz parte efetivamente do cotidiano da Justiça do Trabalho e de todo trabalhador brasileiro. Agora, professor, eles parecem, né, pelo termo, parece ser uma coisa parecida, né, igualzinha, com alguma pouca diferença, digamos assim. Insalubridade e periculosidade, realmente, o que difere essas duas coisas? Excelente colocação. Realmente há uma confusão muito cotidiana acerca dos 2 adicionais, mas cada um tem uma causa própria de existir. A insalubridade, por exemplo, e conversamos muito sobre isso nas aulas, vai retratar como uma espécie de compra da saúde do trabalhador. É um pouco atípico pensar dessa maneira, mas o adicional de insalubridade para o direito do trabalho brasileiro é exatamente isso. A empresa expõe o trabalhador a uma condição que seja nociva à sua saúde, seja porque vai expô-lo a um adicional biológico ou um ambiente químico ou físico que vai prejudicar a saúde desse trabalhador. No momento que ele é contratado, ele tem, digamos, 100% de sua saúde. Depois de 10 anos exposto a um ruído excessivo, ele não vai ter mais esse 100% de saúde auditiva. Então, o adicional de insalubridade, ele vai representando uma paga, digamos assim, por essa perda da saúde do trabalhador. Então, cada dia que eu volto para esse ambiente de trabalho, eu vou ter um pouco menos da minha saúde. No caso dos ouvidos, eu vou ficar um pouco mais prejudicado quanto à minha saúde auditiva. Isso é insalubridade, mas realmente há uma confusão muito grande com a periculosidade. A periculosidade não representa qualquer perda da saúde do trabalhador, mas sim um risco ao qual ele está exposto. E aí eu pergunto para o senhor, em outros adicionais, pode acumular? Pois é, os outros adicionais até podem ser cumulativos. Então, por exemplo, o trabalhador pode fazer horas extras e receber um adicional de horas extras, ao mesmo tempo que trabalha na jornada noturna e também ter o adicional noturno. No meio tempo ele é transferido, então recebe os 3 adicionais de forma cumulativa. Agora, o grande problema da acumulação é exatamente quanto à insalubridade e à periculosidade. Por bom senso, o ideal era que esses adicionais pudessem sim ser cumulados. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, propôs nessa acumulação. Então, se eu trabalho exposto a ruído e ao mesmo tempo com um agente inflamável que geraria o adicional de periculosidade, o correto, e inclusive aos olhos da OIT, era que os 2 adicionais fossem pagos. Então, a periculosidade cumuladamente com a insalubridade. Só que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a CLT especificamente, em seu artigo 193, parágrafo 2º, vai vedar essa acumulação. E hoje o TST, Tribunal Superior do Trabalho, a despeito de não ter uma OJ, uma orientação jurisprudencial consolidada, portanto, e nem tampouco uma súmula sobre a matéria, tem decisões já pacíficas nesse sentido. Vamos afastar, portanto, a ideia da OIT de cumulação e vamos aplicar a vedação prevista na lei, o que não é bem visto pela comunidade jurídica, pelos trabalhadores, já que se o trabalhador está exposto ao mesmo tempo a 2 condições que lhe são peculiares, que lhe são prejudiciais, né? E aí, no caso da periculosidade, embora não haja uma depreciação de sua saúde, mas ele está exposto a um risco, o ideal era que ele conseguisse cumular os 2 adicionais. Mas pelo TST não há essa possibilidade e é dessa forma que a jurisprudência majoritária vem se posicionando. Agora, professor, vamos supor, por serem adicionais naquele tempo em que o trabalhador está naquela situação, por conta da atividade principalmente, por exemplo, quando ele está em férias, de atestado médico, o que entende a Justiça com relação a esse adicional? Ele perde por não estar ali temporariamente no local de trabalho ou está garantido nesses períodos de descanso e de atestado? Não, nesses períodos de descanso, de atestado, não há o pagamento do adicional. Uma das características de todos os adicionais, sobretudo estes que conversamos aqui nas aulas,
como a hora extra, como o adicional noturno, insalubridade, periculosidade e mesmo a transferência, vai ser a condição que gera esse adicional. Então, por exemplo, ele está exposto, um trabalhador específico está exposto a uma condição insalubre. Se ele ficar de férias, ele não está mais exposto a essa condição insalubre. Então, a própria súmula 132, no inciso 1º da jurisprudência do TST, vai afastar essa necessidade de pagamento. O adicional é condicionado à exposição a um agente insalubre ou a um agente perigoso. Se ele não está, repito, ele perde o direito, portanto, a esse adicional correspondente. Qual que é a base de cálculo usada nesses adicionais? Para a insalubridade, Daiane, o adicional vem sendo calculado em 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Depois de muita confusão jurisprudencial, sobretudo após a vigência da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, passou-se a entender que até que o Legislativo crie uma nova base de cálculo para a insalubridade continua sendo calculada, portanto, com base no salário mínimo. Então, de acordo com a adequação, de acordo com a verificação do grau a que esse trabalhador está exposto, se a situação é insalubridade, será 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Isso insalubridade. Já para o caso de periculosidade, o próprio artigo 193 da CLT apregoa e manda que as empresas paguem 30% sobre o salário contratual do empregado. Então, se ele ganha R$1.000, será 30% sobre estes R$1.000 e não sobre o salário mínimo, como acontece com a insalubridade. Então, hoje a gente tem duas bases de cálculo, cada uma correspondente a cada um desses adicionais. Insalubridade continua sendo o salário mínimo, periculosidade o salário contratual do empregado. Vamos falar um pouquinho dos sindicatos. A gente sabe que cada categoria tem o seu para representar aquele grupo de trabalhador. Agora, como é que tem sido a atuação desses sindicatos? Eles podem interferir na questão de percentual? O sindicato tem que ficar atento, né? O que se propugna é que a categoria representada pelo seu sindicato fique atenta às questões de insalubridade, já que ao empregador compete oferecer um ambiente de trabalho que seja salubre, que seja seguro, que seja medicinalmente correto. E é o sindicato quem é competente para fazer essa vigilância, é ele que conhece a categoria. Então, hoje, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, que são instrumentos negociados previstos no artigo 611 da CLT, devem implementar formas da empresa se adequar a uma condição que não seja insalubre. Então, o sindicato pode, por exemplo, combinar com os empregadores o fornecimento de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, protetores auriculares, máscaras, luvas, botas, óleos minerais, aventais, o próprio uniforme. Então, tem um papel bastante importante a sindicalização, a atuação sindical, para evitar que o empregado termine perdendo a sua saúde, por exemplo, se exposto demasiadamente a um perfil de insalubridade. Então, não se permite atualmente que o sindicato mexa nos patamares mínimos de base de cálculo. Então, a atuação sindical tem que ser bem vista em termos de prevenção, em termos de assegurar um ambiente rígido, um ambiente seguro, um ambiente salubre. E eles têm instrumentos para que isso possa ser verdade na vida da categoria. Mas o TST não gosta muito que essa base de cálculo seja reduzida. Ok, professor, o senhor fica com a gente aqui um pouquinho mais no estúdio e após o intervalo tem mais debate com o professor Josley Soares, ele que é também juiz do trabalho do Estado de São Paulo. Fica aí. O Saber Direito Debate está de volta. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Josley Soares, juiz de Direito Trabalhista, sobre os principais pontos que envolvem os adicionais legais trabalhistas. Agora a gente vai falar com ele a respeito das novidades do tema. Professor, o que tem de jurisprudência, novidade lá no TST com relação à insalubridade e também à periculosidade? Pois bem, um dos temas que foi bastante discutido na jurisprudência do TST, mas que hoje já está resolvido por uma súmula, que é a súmula 447, é exatamente a possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade para os comissários de bordo. A discussão era da seguinte forma: enquanto o comissário de bordo permanece dentro da aeronave, dos aviões, no momento em que ela é abastecida, ele faz jus adicional de periculosidade, já que há o risco de explosão, já que há exposição a algo inflamável, a algo explosivo. Depois de muita discussão e a despeito da NR 16 do Ministério do Trabalho, que trata dessa matéria, dizer que sim,
o TST, então, na súmula 447 de sua jurisprudência, retira essa possibilidade dos aeronautas. Então, uma novidade bem recente sobre a periculosidade seria essa. Gostaria de citar também um perfil jurisprudencial novo sobre insalubridade, que é exatamente no que concerne ao OJ 173. Essa OJ vai nos dizer que aquele trabalhador que trabalha fazendo a limpeza de banheiros coletivos, então assim, trabalha em banheiros de rodoviárias, trabalha em banheiro de hospitais públicos, hoje merece ser agraciado com adicional de insalubridade. Antigamente isso não era uma verdade dentro da jurisprudência, mas hoje quem faz a limpeza e higienização desses banheiros, porque há uma exposição ao público, porque há uma limpeza coletiva, já vem sendo premiado com adicional de insalubridade também. Empregados domésticos, né? Uma profissão regulamentada recentemente, eles têm direito a esses adicionais? A emenda 72 de 2013 perdeu a oportunidade de regulamentar a situação de insalubridade e periculosidade dos domésticos. Muito se falou sobre jornada, sobre as escalas que esse empregado doméstico passaria a cumprir. Muito se discute, agora recentemente aprovado o projeto que vai regulamentar a emenda constitucional sobre os turnos, sobre alimentação, sobre FGTS, sobre carteira de trabalho, mas não há um capítulo nem na emenda constitucional e nem tampouco no plano infraconstitucional, que está prestes aí a ter vigência efetiva, sobre insalubridade e periculosidade para os domésticos. Então hoje eles não estão guarnecidos, não estão protegidos com as mesmas proteções que o empregado urbano, que se volta para a CLT, que tem a proteção da CLT, teria. Então, hoje a gente não pode falar nessa insalubridade e nessa mesma periculosidade no campo dos domésticos. E esses adicionais, em alguma situação, eles se incorporam ao salário do trabalhador? Por ser condicional, não. Todos os adicionais que mais se comenta, como transferência, insalubridade, periculosidade, não podem se incorporar à remuneração do trabalhador. Então, havendo uma modificação daquela condição na vida prática, então ele trabalhava num ambiente que era insalubre, estava exposto a ruídos excessivos. No momento em que o empregador consertar essa falha, tirar esses ruídos excessivos, ou tirar ele daquele ambiente, mudar ele para um outro setor, para uma outra filial da empresa, ele perde esse adicional. Esse é um entendimento que, inclusive, já está pacificado na súmula 248 do TST. Então, qualquer adicional não se incorpora à remuneração do empregado, exatamente porque são vistos através dessa característica, são adicionais condicionados, àquela razão que o enseja. Não existe mais a razão, o trabalhador perde o adicional, portanto. Professor, o senhor como juiz, já teve um caso nas mãos do senhor que causou, assim, foi interessante, foi diferente, relacionado, assim, ao adicional? Geralmente, os varredores de rua procuram, batem as portas da Justiça do Trabalho para falar sobre o direito ou não do adicional de insalubridade. Em regra, eles já ganham, mas em alguns casos eles não ganham os graus, digamos assim, da insalubridade que efetivamente são contemplados pela norma, pela NR número 15 do Ministério do Trabalho. Então lá a gente tem 10, 20 ou 40%. Um caso que chama muita atenção é quando esses varredores são obrigados, por exemplo, a transportar animais mortos que são encontrados nas ruas, nas calçadas, como cães, como gatos, e colocar lá em sacos, recolher, né, essa espécie de lixo. A norma prevê que esse adicional deve ser majorado, mas em alguns casos a gente vê a empresa pagando o patamar mínimo. Então é um caso que termina impressionando, né, pela própria complexidade, pela sua própria essência. O senhor também participa de cursos preparatórios, né, para a OAB. Como é que está essa questão do adicional nas provas? Esse é um tema campeão de audiência nas provas da OAB e também nas provas de concursos públicos, seja para a magistratura do trabalho, seja para fiscal do trabalho, procuradores do trabalho e também na OAB. A OAB hoje tem uma segunda fase voltada para direito do trabalho e sempre, eu diria que praticamente em todas as provas se cobra alguma coisa sobre insalubridade ou sobre periculosidade. No caso específico da OAB, porque quer avaliar se o candidato tem conhecimento da vida prática para esta seara em que ele pretende atuar. Então, se ele quer ser um advogado trabalhista, a prova vai exigir conhecimentos da vida prática trabalhista. E um tema campeão de audiência no nosso cotidiano é exatamente essa questão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
numa pauta que faço de audiências, em média com 15 audiências diárias na Justiça do Trabalho de São Paulo, pelo menos 4 ou 5 casos envolvem essa questão de insalubridade e periculosidade. Então, há um comando de realização de perícias para que se verifique se realmente existe um ambiente insalubre ou perigoso, mas, enfim, é um tema do momento, é um tema que vem sendo bastante tratado, inclusive nos exames de concursos públicos e também para a OAB. E um tema polêmico, é bom que o estudante, o futuro profissional, o concurseiro, esteja atento também a essas diferentes opiniões, não é isso, professor? Exatamente. Hoje a jurisprudência já começa a se acertar em alguns casos, então eu citava para você o caso do aeronauta, mas teve muita discussão sobre a possibilidade desse aeronauta ganhar ou não a periculosidade no momento do abastecimento de cada aeronave. A gente tem também a questão do céu aberto, aqueles que trabalham em céu aberto merecem um adicional de insalubridade por estar exposto a frio, a umidade, a calor excessivo, e aí também isso já foi pacificado, mas antes dessa pacificação houve muita discussão. Então, quem atua na Justiça do Trabalho, seja na condição de magistrado, seja na condição de advogado, ou mesmo quem gosta da área, porque trabalha em RH ou faz assessoria para alguma empresa, deve estar sempre acompanhando essas questões acerca da saúde e medicina do trabalho, mas também de todos os adicionais legais trabalhistas. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, mas o professor e juiz do trabalho do Estado de São Paulo, Josley Soares, vai continuar aqui, porque daqui a pouco tem a sugestão bibliográfica. Não saia daí. Saber Direito Debate está de volta e agora o professor Josley Soares vai dar dicas de livros onde você vai encontrar um pouco mais sobre o tema das aulas desta semana, adicionais legais trabalhistas. Professor, quais os livros que o senhor trouxe aqui para a gente? O primeiro, insalubridade e periculosidade, aspectos técnicos e práticos. O que o aluno encontra aqui, né, o leitor? Encontra tudo, né? Esse é um clássico do direito do trabalho, professor Tufi Messias Salibas, em parceria com a professora Márcia, trata de aspectos técnicos, analisando por trás, né, com miudezas, com detalhes, as NRs que estão regulamentando a insalubridade e também a periculosidade. Veja, os livros de direito do trabalho, os manuais e os cursos de direito do trabalho, eles não esgotam a contento toda a análise das normas regulamentadoras. Então, a gente termina aprendendo muito sobre base de cálculo, muito sobre parcela salarial, se incorpora ou se não incorpora, como é que faz para calcular, se pode suprimir ou se não pode, temas até que conversamos agora há pouco, mas a parte técnica, os livros, os manuais e também os cursos em geral, os mais consagrados, eles não descem a tantos detalhes. Esse livro que você pegou agora, que você mostrou agora, do professor Tufi, ele vai descer esses detalhes. Então, ele vai dizer, olha, as trepidações geram ou não insalubridade? Qual é o ponto de fulgor do inflamável tal para que ele possa ser considerado um produto periculoso, né? Então, o ruído, qual é o número de decibéis que o empregado pode estar exposto numa jornada de 8 horas, numa jornada de 6 horas? Calor excessivo, o que seria calor excessivo? Então, ele vai explicar com minúcias tudo que está previsto por trás das NRs, né? Que é onde o Ministério do Trabalho vai colocar é insalubre, não é insalubre, é perigoso, não é perigoso. Então, é uma excelente obra que vai trazer com detalhes um entendimento mais técnico, digamos assim, sobre a insalubridade e sobre a periculosidade, que tem meu aval, que tem, portanto, minha recomendação para o público. Quer dizer, ele traz, no livro ele coloca aquela situação, um exemplo real, né? Quer dizer, exatamente. O frentista que entrou com a ação, né, digamos assim, quando eu estou com um processo na mão ou eu estou estudando e tenho aquela situação colocada ali em questionamento, você consegue imaginar aquela situação se a pessoa, para analisar aquilo ali, se a pessoa tem direito ou não. Exatamente, analisando a área de incidência, então você fez referência ao frentista. Quem trabalha na loja de conveniência, será que tem acesso também ao adicional de periculosidade? Qual é a distância que tem que ter entre a bomba de gasolina e a loja de conveniência? Esse livro certamente vai auxiliar neste parâmetro. Ok. Professor, outro livro, outra obra, dica do professor Josley, Direito do Trabalho, de Wólia Bonfim Cassar.
mais extenso, né, professor? Mais extenso, também muito mais completo. Esse eu fiz questão de indicar. A professora Vólia é bastante consagrada no âmbito do direito do trabalho, minha colega de trabalho também. Ela tem essa obra que vai abordar não só a questão da insalubridade e da periculosidade, e aí ela vai tratar disso num capítulo específico, mas também vai conversar com a comunidade jurídica trabalhista acerca de todos os outros adicionais. Então, tudo que vimos nessas aulas, todos os aspectos da doutrina e da jurisprudência atualizada sobre o adicional noturno, sobre o adicional de horas extras, sobre a possibilidade de incorporação ou de supressão desses adicionais, além de tratar também sobre a insalubridade e a periculosidade. Então, uma obra mais completa, eu quis indicar este, que vai trazer todos os aspectos doutrinários e também jurisprudenciais do momento para quem se prepara para a OAB, para quem presta provas para concurso público e, sobretudo, para quem quer incrementar o seu aprendizado, a sua compreensão sobre essa temática. Professor, a gente sabe que todo mundo hoje é no computador, é no celular, na internet. O que o senhor sugere para a pessoa ali acessar a internet e encontrar alguma informação interessante sobre o adicional? Certo. Hoje a internet propicia muito material quanto aos adicionais legais e, sobretudo, quanto à insalubridade e quanto à periculosidade. Eu diria que o aluno, que o telespectador que deseja incrementar os seus estudos nessa temática, procure sempre um vídeo atualizado. É importante que passe por esse processo de atualização. Então, o professor está falando de uma súmula ou de uma OJ, vale a pena dar uma paradinha, verificar se isso na jurisprudência do TST ainda está em vigor, ou se já foi superado. O site do TST, né, tst.jus.br, tem lá todo o caderno de súmulas e de orientações jurisprudenciais em vigor. Mas, além disso, além de todo o material que ele pode encontrar, como videoaulas, como textos nos sites Jus Navegante, por exemplo, ele pode também ter acesso a uma aula que eu fiz especificamente sobre insalubridade e periculosidade no YouTube. Basta jogar meu nome lá, Josley Soares, e tem uma aula sobre insalubridade e periculosidade com bastante detalhes, muito rica em detalhes também. É a aula da TV Justiça, né, professor? Exatamente, no prova final. Agora, professor, para a gente encerrar, a justiça trabalhista ela é muito procurada, a gente sabe que é uma dos ramos do judiciário mais demandado por conta das relações de trabalho, esses conflitos. Com relação ao adicional, o senhor, como magistrado, o senhor entende que hoje as empresas, elas pecam, se fingem não pagar isso e o funcionário tem que entrar na justiça? Hoje as empresas estão mais preocupadas em garantir essa segurança e garantir o direito para o trabalhador? O que eu observo é que praticamente metade das ações trabalhistas que eu vejo na minha atuação prática, e falo como magistrado de primeira instância, é essa visão que tenho aqui hoje, envolve um pedido de um desses adicionais. Pelo menos um desses 5 que a gente conversou aqui, noturno, insalubridade, periculosidade, transferência ou de horas extras, vai acontecer nas ações trabalhistas. Essa é a parte cotidiana do judiciário trabalhista. Então, partindo dessa premissa, eu acredito que a empresa talvez ainda não esteja tão preocupada em resolver esse problema, sobretudo de saúde e segurança do trabalho. E nessa parte eu falo sobre insalubridade e periculosidade. É claro que isso não é uma regra, a empresa que é bem assessorada, que cuida da parte de medicina e segurança do trabalho, que consegue elidir os adicionais de insalubridade e periculosidade, seja concedendo um equipamento de proteção adequado, seja colocando o empregado para uma disciplina em relação ao exercício das suas tarefas, mas, em geral, isso ainda é uma grande verdade dentro do nosso cenário de primeira instância. Ok, professor, muito obrigada pela participação, pelas informações muito interessantes, né? De muito interesse do trabalhador hoje, principalmente que a gente sabe que o mercado de trabalho hoje amplo, as pessoas estão sujeitas a várias funções, a várias atividades. Eu é que agradeço mais uma vez um convite e estou aberto a próximos convites. Podem contar comigo e até a próxima. Ok. Pois é, o Saber Direito Debate fica por aqui. Eu conversei com o professor Josley Soares, ele que é juiz do trabalho do Estado de São Paulo, também dá aulas para cursos preparatórios da OAB e também de concursos. E você pode acompanhar o Saber Direito pelo site saberdireito.stf.jus.br. Você pode também acompanhar as aulas pela programação www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.